Nesta lição que estamos estudando esta semana, onde vem falando sobre o tema Sem Mais Demora, chegamos ao terceiro tópico, onde vamos aprender sobre o que significa entristecer o Espírito Santo. Porque no tópico anterior, nós vimos que o Espírito Santo é alguém necessário na nossa jornada e que, inclusive, a palavra de Deus nos chama a atenção para algo que não devemos fazer, que é pecar contra o Espírito Santo, que é blasfemar contra o Espírito Santo, que é entristecer o Espírito Santo. Não podemos ter qualquer uma dessas atitudes que acabei de mencionar. Mas talvez alguém fique temeroso, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu já cometi algo? Ou o que de fato é essa atitude, essa ação que venha a entristecer o Espírito Santo? O que é que entristece o Espírito Santo? Pois bem, vamos aprender então neste tópico. Irmão Jonathan, perguntar, que atitude específica entristece o Espírito Santo? Conforme nós falamos aqui, e é o verso áureo, também inspirado da lição, a nossa consciência, não é na verdade a nossa consciência, é o próprio Espírito Santo que trabalha em nós. Exatamente falando aqui na nossa consciência, não, esse caminho é melhor, olha aqui lá, olha, isso aqui que você fez foi errado. Ele nos convence do nosso pecado. E agora, o que entristece ao Espírito Santo? Você gosta de conversar com alguém que a pessoa te ignora totalmente? Como você se sente? Olha, eu acho que nem eu me sinto mal não apenas quando me ignora totalmente. Até quando você está conversando, a pessoa presta atenção só uns 50%, 80%. Quando a gente conversa com alguém, a gente quer toda a atenção. Né? Então, imagina, você está conversando com alguém, isso acontece diariamente, a pessoa mexendo no celular. E aí você está conversando, a pessoa está aqui respondendo mensagem. Ela está em outro planeta, ela não está falando com você. E só falando, né? E às vezes você fala um negócio chocante, a pessoa, ela não está prestando atenção. Agora, se nós, seres humanos, finitos, pequenos, nós ficamos chateados com uma ação dessa, imagina o próprio Deus que não está trabalhando pelo interesse dele, está trabalhando pelo nosso interesse, pela nossa salvação. Aí ele fala assim, Jonathan, não pisa fora do tapete. Ali tem mal para você, vai te trazer prejuízo. Aí você ignora e só sai. E vai lá. E faz exatamente o que o Espírito Santo falou para você não fazer. Então, queridos, distingam a voz do Espírito Santo e atendam, procurem atender e apagar todas as outras vozes, que no mundo tem um monte de vozes falando conosco. Mas procurem prestar atenção na voz do Espírito Santo, que é a nossa consciência, e procurem atender. Se você receber uma forte impressão de que você deve fazer uma coisa ou que não deve fazer alguma coisa, não persista naquele caminho. Porque você persistir, você está entristecendo o Espírito Santo. E algumas vezes você sente essa tristeza. Em alguns momentos, meus dias de molecagem, foi bastante chocante quando eu percebi que eu tinha entristecido um pouquinho o Espírito Santo. E aquilo me fez eu querer nunca mais sentir aquilo novamente. Mas o que acontece é que nosso cérebro é muito inteligente, como eu sempre digo. E às vezes nós colocamos ele para trabalhar contra nós. Quando você começa a ignorar uma vez, outra e outra, além de o Espírito Santo não ter mais acesso a você, o seu cérebro vai fechando, vai bloqueando o acesso ao Espírito Santo. Até que chega um momento que ele não tem mais acesso algum a nós e não consegue mais falar conosco. E isso acontece, nós percebemos na prática, né, Luzilei? Às vezes no trabalho de Deus, tem pessoas que foram estrelas no trabalho de Deus, foram faróis. E aí, de repente, a cabeça muda. E eu tive o desprazer de trabalhar com algumas pessoas assim. Chega no final, a pessoa fala assim, vocês me enganaram, era tudo mentira. Vocês me enganaram, destruíram a minha vida. Sendo que são pessoas que você conhece, a pessoa teve convicção na verdade. Ela estudou, tirou todas as dúvidas. De repente a pessoa fechou a porta totalmente, se bloqueou totalmente para a verdade. É aquilo que a nota menciona aqui como atribuir o que é certo à operação de Satanás. Operação de Satanás? Sim. Uhum. Atribuir, aqui diz assim, é atribuir intencionalmente a obra do Espírito Santo a Satanás. Porque geralmente, tanto na verdade, ou mesmo impressões que nós temos estudando a Bíblia, a inspiração, tudo,
nós temos uma certeza de que aquilo vem de Deus. E de repente, você abre a porta para Satanás, começa a duvidar das coisas de Deus, e aquilo que você tinha plena convicção de que era verdade, e nós podemos até acrescentar aqui os princípios da nossa fé, que você teve plena convicção de que aquilo veio de Deus, você tinha certeza, e de repente agora você começa a duvidar disso, e agora você até começa a desprezar isso como se fosse uma coisa de Satanás até. Isso entristece o Espírito Santo. E é isso que nós devemos evitar a todo custo. Se você já teve certeza, plena convicção, você já tirou todas as suas dúvidas, ore todos os dias para que Satanás não tire essa certeza de você. Até porque, segundo a Tessalonicenses aqui fala que se nós não quisermos a verdade, o que o Papai do Céu vai enviar? Operação do erro. Operação do erro. Por isso que nós já estamos vendo e vocês vão perceber que vai acontecer cada vez mais. Grandes pessoas que foram exemplos para todos, de repente vão começar a desanimar da fé, se afastar, tomar outro caminho. Isso vai acontecer. Se por algum motivo a pessoa colocou em dúvida, duvidou de toda a verdade que ela já recebeu, o Papai do Céu permite e envia a operação do erro, porque a pessoa não quer a verdade. Ela abriu mão da verdade, permitiu que Satanás entrasse no coração e inclusive atribui aquilo que era de Deus como obra de Satanás. Então o Papai do Céu permite que ela creia na mentira. E se você conversar com essa pessoa, você vai perceber que ela já tem convicção da mentira. Triste, mas é a verdade. Então, estejam alertas. Prestem atenção, se apeguem mais ao estudo da Palavra de Deus e não percam, de forma alguma, a certeza da verdade. A nota ainda continua abordando mais outro ponto que eu quero ler com vocês. Diz assim: é pelo Espírito que Deus opera no coração humano. E quando as pessoas intencionalmente rejeitam o Espírito e declaram que vem de Satanás, aquilo que estávamos comentando, cortam o canal que Deus estava usando para se comunicar com elas. Ao negar a evidência que Deus se agradou de lhes dar, apagam a luz que brilhava no coração e, como resultado, o Espírito os deixa em trevas. Então o Espírito Santo é esse canal de comunicação. O Espírito Santo é aquele que opera dentro de nós a convicção do pecado, opera em nós o verdadeiro arrependimento, é aquele que opera em nós a transformação de vida, ou seja, é ele que nos habilita para a eternidade. No momento em que eu rejeito o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na minha vida, eu fico sem esperança, pois eu estou fechando a porta para aquele que pode me convencer do meu erro. Fazer tudo isso, aí bagunça produzir tudo. Em nós todo esse processo. Isso seria propriamente o pecado contra o Espírito Santo. É você começar a fechar as portas para ele resistir ao trabalho do Espírito Santo. Eu quero lembrar aqui, eu sei que todos sabem, mas eu quero lembrar que isso não acontece assim. Você não fecha a porta do Espírito Santo só para o lembrando Espírito que Santo. vamos ter uma pergunta lá na frente sobre esse tema. Você não fecha de uma hora para outra, assim, simplesmente fecha tudo. Sim. O inimigo é astuto. Ele vai trabalhando devagarzinho, aos pouquinhos. Ele faz você duvidar de um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aquelas verdades que você já viu na Bíblia, na inspiração, você tem plena convicção, já leu várias vezes. Ou se tiver dúvida, volta na Bíblia de novo para ler de novo. Mas não deixa retroceder. Retroceder espiritualmente é a pior coisa que nós podemos fazer. E no finalzinho aqui, sim, eu quero destacar um trechinho da nota que fala que pode acontecer de uma pessoa que entristeceu o Espírito Santo continua parecendo um servo de Deus, um filho de Deus. Pode acontecer. E aí que eu quero trazer aqui para nós duvidarmos de nós mesmos nesse sentido aqui, como diz a palavra de Deus, de nós avaliarmos, será que nós estamos firmes ainda na fé? Será que nós não estamos retrocedendo? Porque essa mensagem, se ela está chegando até você, se ela está chegando até mim hoje, é porque o Papai do Céu quer nos dar a esperança de nós. Talvez ainda tenha ali uma portinha aberta para o Espírito Santo, ele está trabalhando comigo, com você, para nós não fecharmos de forma alguma, mas nós avançarmos na certeza da salvação e na certeza da verdade. Então nunca permitirmos que essa porta se feche, porque senão nós vamos cair nessa triste verdade de acharmos que somos filhos de Deus, que estamos trabalhando para Deus, mas na verdade nós já estamos trabalhando sob a bandeira de Satanás.
É uma condição muito triste, né? Que não venha jamais ser a nossa condição. Pergunta B. Como alguém comete intencionalmente um pecado e é possível evitar esta situação? Bom, boa parte dos pecados, na verdade, os pecados que são conhecidos, você já sabe que é errado. E muitas vezes nós tentamos Satanás a nos tentar. Nos colocamos. Nós nos colocamos no caminho da situação. tentação. Nós permitimos que a situação aconteça. Sendo que nós devemos, já com o conhecimento que nós temos, sabendo que aquilo desagrada a Deus, que vai trazer prejuízos para nós, de nós já nem nos colocarmos no caminho do pecado. Agora, se você planeja o pecado e pratica o pecado conhecido, você está resistindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está falando com você, já está te mostrando que não é esse caminho, que aquilo vai te trazer prejuízo, que aquilo vai ferir o coração de Jesus. E mesmo assim, você insiste. E como que nós podemos evitar isso acontecer? Escuta a voz do Espírito Santo. Escuta a voz. O Espírito Santo está falando comigo, ele está falando com você também. Mas nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E pode ter certeza, se você distinguir a voz do Espírito Santo e começar a atender a ela, ela vai se tornar cada vez mais clara para você. Até que nós vamos ver acontecer o mesmo que aconteceu na igreja cristã. O Espírito Santo vai falar claramente: me separem a Paulo e a Barnabé, eu tenho um trabalho para eles. Nós gostaríamos disso, claro, mas para isso nós temos que começar já a atender a voz, agora que é da nossa consciência. A impressão que o Espírito Santo coloca no nosso coração, do caminho que nós devemos seguir, das coisas que nós não devemos fazer. Se nós estamos ouvindo, se você já tem convicção que o Espírito Santo está falando com você em algum sentido, não importa, seja profissional, seja familiar, não importa qual seja o âmbito, mas se o Espírito Santo está te conduzindo e você já percebeu que é o Espírito Santo, então escuta a voz do Espírito Santo. Como fala aqui, hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o coração, mas permita Deus trabalhar com você. Muito bem. A última pergunta desse tópico nos chama a atenção ainda para o ponto, para a questão de cometer pecado intencionalmente, né? Qual é o resultado, ou quais são os resultados dessa condição? Quando resistimos aos apelos do Espírito Santo e de uma forma intencional ainda vamos em busca do pecado. Se nós estamos ali conscientemente, pecados conhecidos, e continuarmos neles, o Papai do Céu não vai estar conosco mais. O trono do nosso coração não pode ser dividido. Nós não podemos dar uma parte para Satanás e uma parte para Jesus. Não é possível. Ou nós nos entregamos a Jesus totalmente, ou então Jesus não vai habitar no nosso coração. Ele não vai estar na nossa vida. E muitas vezes nós estamos reclamando bênçãos de Deus, fazendo pedidos a Deus, até pedindo o Espírito Santo, sendo que nós estamos em pecado conhecido, erros que nós temos convicção deles já, e que a nossa própria condição pecaminosa está tentando diminuir aquele pecado, mas é um pecado, e ele está presente na nossa vida. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer é fazer aquela listinha, né? Se hoje nós precisássemos fazer uma lista das falhas que nós temos, falhas conhecidas, será que não tinha necessidade talvez de várias linhas, talvez até outra folha para nós colocarmos? E se é conhecido, você sabe que é errado, se eu sei que é errado, por que nós estamos insistindo nisso? Por que nós estamos insistindo e dessa maneira as bênçãos de Deus vão ser retidas? Fala que até mesmo a nossa oração Deus não pode ouvir. Aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Se nós estamos em pecado, que é a transgressão da lei, Deus não pode ouvir nossa oração. E tem um trechinho da nota, aí na sequência, que diz assim: a prática intencional de um pecado conhecido silencia a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. Olha só como é forte isso. E eu acredito que é por isso até que o Papai do Céu deu a sabedoria para colocarem sem mais demora o tema da lição. Porque eu tenho certeza que todos nós temos fraquezas que nós estamos literalmente empurrando com a barriga, nós estamos empurrando para frente, esperando que algo aconteça para que a nossa vida mude, para que a gente abandone esses pecados, maus traços de caráter, não sei,
qual seja a sua fraqueza, eu sei das minhas. Uhum. Mas fala aqui que tudo isso silencia a voz do Espírito Santo e nos separa de Deus. Quaisquer que sejam os encantos do sentimento religioso, Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Ele não pode. É contra a natureza dele. Ele não pode estar no nosso coração se há pecado no nosso coração. Então, ou nos afastamos do pecado, ou o pecado nos afasta de Jesus. Não existe um meio termo, né? Não existe como conciliar essas duas coisas. Então, neste terceiro tópico, nós entendemos o que significa entristecer o Espírito Santo. E que eu e você, diante deste conhecimento, diante desses apelos diversos que o irmão Jonathan apresentou ao explicar as perguntas, né, trazer as respostas às perguntas, nós possamos estar atento aos reclamos apresentados pelo Espírito Santo, estar atentos à sua voz. E à medida que recebemos, podemos chamar de luz, né? À medida que recebemos luz sobre este ou aquele ponto da nossa vida, que nós possamos buscar nos braços de Deus também graça e força para vencermos essas questões. Porque o que será de nós? O que adianta passarmos anos, décadas, batendo no peito, dizendo sou cristão, temo a Deus, ao mesmo tempo em que dentro do nosso coração está ali guardado pecados que nós sabemos e que conhecemos e sabemos que com eles nós jamais alcançaremos os céus. Que valerá 1 ano, 10 anos, uma vida toda, no meio do povo de Deus, mas sem de fato ser povo de Deus? Hoje, se o Espírito Santo está falando ao seu coração, está mostrando para você algum detalhe, algum erro, alguma falha que você tem persistido, abra o seu coração ao Espírito Santo. Permita que Ele remova esse mau traço do seu caráter, esse pecado que está aí na sua vida. Transforme o seu ser e te habilite para a eternidade. Amém?